E aí galera, tudo beleza? Natanael gravando aqui para vocês mais uma vez. Vocês devem estar estranhando aí, estou de ukulele na mão, mas hoje a aula vai ser diferente. Eu vou ensinar para vocês cantando. Então fica até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário. E hoje a gente vai falar sobre razões trigonométricas. Beleza galera? Então vamos lá? Bem, para começar, então vamos lá. Começando falando de razões trigonométricas, a gente não pode deixar de falar de triângulo retângulo. Primeiro, o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Certo? Então, tem um ângulo de 90 graus, você já sabe que é um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, os seus lados eles têm nomes especiais. Bom, esse lado maior aqui, ó, que está na frente do ângulo de 90 graus, ele tem um nomezinho especial. Ele chama hipotenusa, certo? Hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. É sempre aquele que é o oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros lados aqui, eles se chamam catetos, certo? Temos um cateto e o outro cateto. Tranquilo? Bom, agora que a gente já sabe o que é um triângulo retângulo e o nome dos seus ladinhos, tem uma relação que você usa para relacionar todos os lados do triângulo retângulo. Se você quiser descobrir qualquer lado do triângulo já tendo dois lados, você vai usar esta relação, que é o nosso querido Teorema de Pitágoras, certo? Teorema de Pitágoras. Certo? O Teorema de Pitágoras ele fala o seguinte: se você tiver a hipotenusa elevada ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Se eu chamar essa hipotenusa de A, este cateto de B e este cateto de C, então o Teorema de Pitágoras a gente pode escrever assim: ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Isso aqui não tem segredo nenhum. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Esta relação do Teorema de Pitágoras, ela relaciona os lados do triângulo. Se você tem dois lados desse triângulo, independente de qualquer que sejam os lados, você pode achar o terceiro lado. Por exemplo, vamos supor que eu quero chamar esse lado aqui ó, de 3 e esse lado aqui ó, de 4, certo? E eu quero achar o valor da hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, a gente vai ter A ao quadrado é igual a B, que eu chamei ele de 3, ao quadrado, mais C, que eu chamei de 4, 4 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, aqui ó, é 16, certo? Tranquilo? Então, a gente vai assim agora, ó. A ao quadrado, eu vou manter ele aqui, ó, certo? 9 mais 16, 25. Aí, esse quadrado que está aqui, ele vai passar para o outro lado como raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 25, certo? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, a gente sabe que o valor da hipotenusa aqui ó, é igual a 5. Nosso querido triângulo 3, 4 e 5. Tranquilo? Molezinha, né? Dominando o Teorema de Pitágoras, a gente pode prosseguir agora. Bem, galera, então vamos lá. Vamos ver agora as relações trigonométricas. Como a gente viu agora há pouco, o Teorema de Pitágoras ele relaciona apenas os lados dos triângulos, certo? As relações trigonométricas elas relacionam os lados dos triângulos com seus ângulos internos. Mas a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, ó. Um triângulo retângulo não é aquele triângulo que tem um ângulozinho reto de 90 graus? E os seus outros ângulos aqui, ó, vou chamar eles de alfa e beta. Eles têm uma relação entre si interessante. Ó, primeiro que, se eu somar todos os ângulos internos de um triângulo, vou chamar isso aqui ó, de θ. Se eu somar alfa
mais beta mais θ sempre vai ser 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, certo? Então, vamos lá. Ó, uma coisa que a gente pode perceber é o seguinte, se esse ângulo θ ele tem 90 graus, a gente sabe que para dar 180, a soma de alfa com beta também tem que ser 90 graus. Então, se eu pegar alfa e somar com beta, tem que ser igual a 90 graus. Então, dois ângulos somados dão 90 graus, o nome deles é complementar. Ou seja, o ângulo alfa e o ângulo beta são complementares. Um complementa o outro para dar 90 graus. Tranquilo? Moleza. E alfa e beta, obrigatoriamente, os dois são menores que 90 graus. Alfa menor que 90 graus e beta também menor que 90 graus. Então, ângulos menores que 90 graus, eles são ângulos agudos. Certo? Então, sobre esses ângulos, a gente já pode perceber o quê? Somados, todos eles dão 180 graus. Alfa mais beta somados dão 90 graus, então complementares. E alfa e beta separados, cada um é menor que 90 graus. Então, eles são ângulos agudos. E as relações trigonométricas são aplicadas apenas a ângulos agudos. Mas, para isso, você tem que usar um como referência. Certo? Então, vou fazer o seguinte. Vou chamar esse lado aqui, que é o maior lado, que é a nossa hipotenusa, de A. Lembra? Vou chamar aqui, ó, esse lado de B e esse lado de C. Beleza? Então, vou tomar como referência o primeiro lado, esse ângulo aqui, ó, perdão, ângulo beta, certo? Tomando beta como referência, eu vou montar agora as relações trigonométricas. A primeira relação é o seguinte, é a de seno. O que é o seno do ângulo? O seno do ângulo a gente abrevia como sen, assim, ó, certo? E a relação dele é seno do ângulo é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. É sempre cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, vamos lá. O que é cateto oposto? Se eu sei que a hipotenusa é sempre o lado maior e os outros dois lados são catetos, o que é o cateto oposto? O cateto oposto é sempre aquele cateto que está na frente do ângulo de referência. Nosso ângulo de referência aqui não é o beta? Quem está na frente dele não é o B? Então, B, aqui, ó, B é o nosso cateto oposto. Então, B, nosso cateto oposto. E a hipotenusa é o nosso A, é sempre o maior lado do triângulo. Certo? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Ó, relacionamos o seno. Agora, vamos relacionar o cosseno. O que é o cosseno? O cosseno de um ângulo, cosseno do ângulo, aqui, ó, beta, é sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto oposto é aquele que está na frente. Hipotenusa é o lado maior do triângulo. Então, o cateto adjacente só pode ser o que sobrou. E quem que sobrou? É o cateto que ajuda a formar o ângulo de referência com a hipotenusa. Ó, o cateto C não está ajudando a formar o ângulo aqui, ó, com a hipotenusa? Então, C é o nosso cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é A. Certo? E a última relação é a tangente. O que é a tangente de um ângulo? A tangente, a gente abrevia ela assim, TG. Tangente de um ângulo é o cateto, certo? Cateto oposto, certo? Tranquilo? Sobre o cateto adjacente. Certo? Então, ó, tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto é o B que está na frente do nosso ângulo, certo?
Quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é o C, que está na frente do nosso ângulo de referência, certo? Então, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Sempre vai ser essa mesma coisa. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Sempre vai ter esse formato, não vai mudar. Isso faz com que tenha uma facilidade maior para a gente poder gravar. Como que a gente pode gravar isso? Tem um joguinho bem interessante aqui, ó. Acompanha comigo aqui em cima. Vou até colocar de outra cor aqui. Ó. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, beleza? Então, ó, soca-toa, exatamente, soca-toa, seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa e tangente oposto sobre adjacente. Então, soca-toa facilita muito para a gente poder gravar, certo? É bem tranquilinho isso daqui. Então, ó, lembrando, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno adjacente sobre a hipotenusa e tangente é oposto sobre adjacente. Só lembrando, tomando como referência um ângulo, cateto oposto é aquele que está na frente e cateto adjacente é aquele que está ajudando a formar o ângulo com a hipotenusa, que é o lado maior. Bem tranquilo, né? Bem facinho, só à toa, certo? Então vamos lá, vamos dando continuidade então aí ao nosso estudo. Aqui o nosso triângulozinho retângulo novamente, certo? Aqui eu vou chamar de A, aqui de B novamente e aqui de C, beleza? E aqui eu vou chamar novamente de beta e aqui eu vou chamar novamente de alfa. A gente viu que se a gente escolher o beta aqui, ó, como referência, a gente pode calcular o seno do ângulo beta como cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. O cosseno a gente pode calcular aqui, ó, cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. E a tangente, ela fica cateto oposto, certo? Que é o nosso B aqui, sobre a hipotenusa, que é o A. Tranquilo, né? E agora, se a gente pegar como referência aqui, ó, o alfa, vai ficar assim também. Seno não é cateto oposto, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa? Quem é o cateto oposto aqui, ó? Agora, a referência é o ângulo alfa. Cateto oposto é quem está na frente do alfa. Quem está na frente do alfa é o C, certo? Sobre a hipotenusa, que continua sendo o A, sempre o lado maior. Agora, o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Não é aquele cara que ajuda a formar o ângulo aqui, ó, com a hipotenusa? Então, só pode ser o B. Então, cateto adjacente é o B sobre a hipotenusa, que é o A. E a tangente continua sendo a mesma relação. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é cateto oposto? Cateto oposto ao ângulo beta aqui, ó, é o nosso C. E cateto adjacente ao ângulo beta aqui, ó, é o nosso B. Então, a gente tem esta configuração se fosse o nosso B agora como referência, certo? O que você pode perceber? Ó, o seno de beta é igual o cosseno de alfa. O cosseno de beta é igual ao seno de alfa. A tangente é o inverso uma da outra, tá vendo? Então, é essa mesma relação, isso mesmo que você entendeu. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Aqui a gente já consegue definir com clareza as relações trigonométricas. Uma outra relação que a gente pode ver também é a relação da tangente, certo? Ó, vou deixar um espacinho aqui. A tangente também pode ser escrita, ó, como seno de alfa sobre cosseno de alfa. Ou de beta aqui, tanto faz, né? Como eu peguei aqui o alfa, então vou continuar com o alfa.
Seno sobre cosseno. Não esqueça disso. Tangente é seno sobre cosseno. Como que eu posso ver isso? Ó, a tangente, vou usar como o alfa como referência, porque ele já está aqui em cima. Não é seno sobre cosseno? Quem é o seno de alfa aqui? Ó? Não é C sobre A? Não é sobre o cosseno? Quem é o cosseno de alfa? Não é B sobre A? Aqui, ó. Denominadores iguais na divisão, você pode cortar. Então, vai sobrar quem aqui? C sobre B. Não é a mesma coisa que a gente tem aqui como resposta? Muito tranquilo. Ah, a pessoa não entende isso aqui não. Beleza, faz repete, troca, inverte. RTI. Vai dar a mesma coisa. Certo? Ó, você repete primeiro, C sobre A. Troca o sinal para vezes e inverte segundo. Qual é o inverso de B sobre A? A sobre B. Então, aqui você vai ter, na multiplicação, de cima com de cima, CA, de baixo com de baixo, AB. Pode cortar o A, vai sobrar quem? C sobre B. Tranquilo, né? Bem tranquilinho de resolver isso daí. Mole, show de bola. Bem, só que, falando de valores numéricos, esses ângulos aqui, ó, de alfa e beta, eles aparecem com muita frequência, sempre valores repetidos. Como assim, professor? Ó, em vários exercícios que vocês vão fazer, esses ângulos de alfa e de beta, eles vão ter sempre alguns valores que a gente chama de ângulos notáveis. O que são esses ângulos notáveis? Ângulos notáveis são aqueles ângulos que mais se repetem, certo? Então, são os únicos que a gente precisa gravar os valores deles, certo? Mas quais são esses ângulos? Ó, vamos para o próximo aqui. Ó. Ângulos notáveis são os ângulos de 30, de 45 e de 60. Esses ângulos eles aparecem com muita frequência nos nossos probleminhas, nas nossas questões. Então, a gente precisa saber quais são os valores desses ângulos. Ó, o seno de 30 é 1/2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno, lembra que a gente acabou de estudar que o seno de 1 é igual ao cosseno do complementar? Então, ó, o seno de 30 não é 1/2? Aqui, ó, 30 mais 60 dá 90, então eles são complementares. Ó. Então, o cosseno vai ser raiz de 3 sobre 2. De 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. E de 60, o cosseno vai ser 1/2, certo? A tangente é um pouco diferente. Ó. Vai dar raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Esses são os ângulos que a gente precisa gravar. São os ângulos notáveis. Esses têm as respostas deles, os valores deles. A gente tem que estar com eles frescos na cabeça para a gente poder achar a solução de questões. Triângulo retângulo. Certo? Temos nosso triângulo retângulo aqui. Se eu falar que esse ângulo aqui ó, vale 30 graus, certo? Tranquilo? E a minha hipotenusa aqui, eu vou falar que mede 8. Qual é o valor do meu cateto oposto? Vou chamar de x. Como que eu sei que é o cateto oposto? Porque ele está na frente do ângulo, certo? Beleza, vamos lá. Então, se eu sei que eu estou usando cateto oposto e hipotenusa, eu sei que eu estou usando seno. Porque seno não é cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é igual, cateto oposto é x e hipotenusa é 8. Certo? Quem é o seno de 30? Seno de 30 é 1/2, como a gente pode ver na tabela, que é igual a x sobre 8. Multiplica cruzado isso. 8 vezes 1, 8. X vezes 2, 2x é igual a 8. Certo? Esse 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Eu vou ter x é igual a 8 sobre 2, x é igual a 4. Tranquilo, né? Ah, professor, eu quero saber qual é o valor do cateto adjacente aqui, ó, vou chamar de y. Bem tranquilo. Quem que usa cateto adjacente? Não é o cosseno? Então, você vai fazer cosseno
de 30 graus, que é igual cateto adjacente, é o y, sobre a hipotenusa, que continua sendo 8. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, que é igual a y sobre 8. Continuando, você vai ter aqui, ó, raiz de 3 vezes 8, 8 raiz de 3. 2 vezes y, 2y. Continuando, o 2 passa dividindo. Então, você vai ter aqui, ó, y é igual a 8 raiz de 3 sobre 2. Certo? Posso simplificar aqui o 8 com 2, você vai ter 4 raiz de 3. Bem fácil, né? Muito tranquilo fazer isso daí, não tem erro, não tem dificuldade. Mas aí você me pergunta, professor, como que eu vou gravar essa tabela? Ela é muito complicada, muito longa, esse monte de raiz aqui dentro, aqui, ó. É muito complicado. Não é nada complicado. Eu vou te ensinar a musiquinha agora para você gravar essa tabelinha trigonométrica. Então agora, ó, vem comigo, ó. Então vamos lá para a musiquinha agora para a gente poder já gravar isso daí, ó. Dá uma olhadinha aí comigo. Ó, aqui está a tabelinha já montada e aqui, ó, a musiquinha para a gente gravar. A musiquinha nada mais é do que a tabela. Ó, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, ó, tá vendo? Tudo sobre 2. A raiz vem no 3 e também no 2. Ó, a raiz vai no 3 e também no 2. Ó. 3 e no 2. Hey! A tangente é diferente. Veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Pegou? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente. Veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bem tranquilinha, não é? Bem facinha de gravar, muito molezinha. E agora, como que é o ritmo dela? Então, vamos lá, galera. Bem, galera, tudo pronto. Vamos lá para a nossa musiquinha. Como que é o ritmo dela? O ritmo dela é bem tranquilo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pegou? Gostou? Muito legal, né? Muito boa. Eu tenho certeza que essa musiquinha vai ajudar vocês bastante, vai ajudar vocês a gravarem. Então, espero que vocês tenham gostado disso aí. Certo, galera? Querem mais uma vez? Vamos lá então, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pegou? Isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vídeo especial gravado para vocês aí. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho para poder receber novas notificações de aula. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus e tchau!